Segundo Robbins 2005, os grupos geralmente passam por uma sequência padronizada em sua evolução, denominado modelo dos 5 estágios de desenvolvimento do grupo. Aqui nessa questão, ele está querendo saber se você entende da questão da evolução dos grupos, como é que os grupos se formam, né? Então vamos ver aí quais são as etapas, né? Quais são aí, como é que é o ciclo de vida aí de um grupo, de uma equipe. Bom, aqui na prova pode cair tanto como estágio das equipes como estágio dos grupos, tá bom? Então cuidado, pode cair tanto estágio da equipe como estágio de grupo, ou fases dos grupos. A gente pode dizer que, de forma geral, as equipes elas têm aí 5 fases, que é a formação, a tormenta, a normalização, a realização e o encerramento. Bom, o que é importante entender aqui? É que, às vezes, algumas dessas fases ela aparecem com nomes diferentes, né? Então, vamos lá. A primeira fase é a formação. Formação, ok, o nome não tem outro nome, ou pelo menos não é mais conhecido com outro nome. Formação. Depois nós temos a tormenta. A tormenta ela pode aparecer com outros nomes. Por exemplo, erupção, conflito, discussão, desordem. Então, todas essas palavras dão ideia de algo que há um conflito aí, né? Há um choque de ideias, né? Ou seja, as pessoas aí não estão numa situação de tranquilidade. Tudo bem. Depois nós temos a normalização, que exatamente já tem uma ideia um pouco contrária da tormenta, que é a ideia de uma calmaria, de uma concordância, né? De um acordo, de uma aquiescência. E depois nós temos a realização, em que o grupo está preocupado realmente em executar, em trabalhar, em realmente fazer aquilo pelo qual ele se propõe, que é a fase de realização, execução ou desempenho. E por fim, a fase de encerramento. Fase de encerramento no qual o grupo se desfaz. Dissolução, desintegração ou interrupção também podem ser outros nomes dessa fase, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas fases aí. A primeira fase é a fase de formação. Na fase de formação, como o nome já diz, eu estou criando o grupo, né? Então, nessa fase, o que prevalece é aquela fase de incerteza, aquela questão de você não saber se realmente o grupo vai dar certo, se realmente vão se atingir os objetivos, e há um primeiro contato, uma primeira interação. Logo, é aquele primeiro, assim, você vai conhecendo as pessoas, vai entendendo mais ou menos as características do grupo, né? Então, a característica que predomina aqui é a incerteza. Você está ali pisando em ovos, tá bom? Depois nós temos a tormenta, né? Chamada de erupção, conflito, discussão, desordem. Nessa fase, eu vou começar a entrar em confronto com outras pessoas. Por quê? Porque eu preciso marcar meu território, eu preciso fincar minha bandeira e dizer quais são os meus limites, e a partir do momento que eu vou estabelecendo meus limites, eu vou chocando com os limites dos outros. Então, nessa fase, eu começo a me posicionar em relação ao meu cargo, minhas funções, minha hierarquia, meus gostos, minhas vontades, os meus limites. Então, por isso que essa fase era um pouco mais conflituosa, certo? Passada a fase de tormenta, aí eu já vou ter o quê? Uma hierarquia definida, onde cada um sabe o que deve fazer. Por isso que na próxima fase, que é a fase de normalização, eu posso dizer que o grupo já está mais sólido, né? Então há um sentido de identidade em que as pessoas se identificam mais. Por isso que a gente diz que essa fase é uma fase mais calma, né? Uma fase de concordância, já que a tormenta serviu para que cada um se posicionasse, né? Definisse seu papel. E agora não mais. Agora todo mundo já sabe o que fazer ou qual é o seu papel. Cabe agora às pessoas entenderem que há regras e normas para a boa convivência. Tudo bem, continuando. Aí nós temos a fase de realização. A fase de realização, como o nome já diz, é aquela fase que eu estou focado em realizar, em executar. Por isso que nessa fase eu já tenho um nível de maturidade maior dos grupos e o grupo vai trabalhar, né, de forma coesa, né, para poder ele atingir seus objetivos. Observação. Se o grupo ele é do tipo permanente, é aquele que não se desfaz, logo, essa seria a última fase, certo? Então, pode ser sim que a realização, aconteça da realização ser a última fase, caso o grupo, né, os grupos sejam permanentes. Já para os grupos temporários, são aqueles que vão se desfazer um dia, então aqui não vai ser a última fase, mas sim a penúltima fase, já que a última fase seria a de
Encerramento. Então, encerramento é a última fase dos grupos temporários, em que o grupo vai se dissolver, vai se desintegrar, né? Vai interromper seus trabalhos. Nessa fase, o que acontece é um sentimento conflitante. Por quê? Porque as pessoas podem estar felizes com o resultado obtido, podem estar felizes com a conclusão do trabalho, mas também chateadas ou saudosas ou tristes porque vai se desfazer, porque vai deixar de estar em contato com as pessoas aí, né? Então há um sentimento dúbio aí, beleza? Tudo bem. Então vamos ver a questão. A questão fala assim, ó, segundo Robbins, os grupos geralmente passam por uma sequência padronizada em sua evolução, denominada modelo dos 5 estágios de desenvolvimento do grupo. O estágio em que os membros aceitam a existência do grupo, mas demonstram alguma resistência aos limites impostos à sua individualidade, é o da a ideia de resistência, a ideia de uma fase em que eu vou me chocar com os outros porque eu estou tentando marcar território, é a fase de tormenta, a fase de tormenta, né? Beleza? Tranquilo? Ok, espero que você tenha entendido a questão.